A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o Dr. Luiz Antônio Lira Pontes. Ele é advogado, professor universitário e foi procurador do município durante os últimos 3 anos. Então nós estamos recebendo aqui, gostaríamos de agradecer muito a presença dele aqui, ter atendido o nosso convite. Não é, doutor Luiz? Nós ficamos muito gratos em recebê-lo aqui e falarmos um pouco sobre essa PEC que está em evidência, 241, além da regime previdenciário, entre outras informações que os nossos ouvintes certamente irão assimilar e aproveitar muito no seu dia a dia. Muito obrigado, doutor Luiz. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Eu fico muito feliz em retornar a essa casa que escreve a história de Uberlândia através das ondas do rádio e todos os dias passam informações aos ouvintes e a toda a população de Uberlândia. E mais feliz ainda, Ramon, de estar ao seu lado, companheiro aí de luta, de vida, né, desde a época em que nós estávamos na Justiça Eleitoral, trabalhando como chefe de cartório eleitoral. Nós sempre trabalhamos numa sintonia muito boa, depois no exercício da advocacia. É honroso, quero aqui sair até do protocolo, quero aqui tirar um momento para enaltecer a presença e a sua atividade enquanto delegado de polícia aqui em Uberlândia, um homem íntegro, probo, um homem que deu grandes exemplos à Polícia Civil, à população de Uberlândia, e é muito honroso para mim, enquanto operador do direito, enquanto companheiro de luta e companheiro de vida, estar ao seu lado e retornar a essa casa para falar para os ouvintes da Rádio Visão, no programa Visão do Momento, a gente trocar algumas ideias a respeito dessa fase política que nós estamos vivenciando, esse momento de assentamento da democracia e os reflexos dessa PEC na nossa vida. Eu fico muito honrado. Bom dia a todos os ouvintes. Luiz, muito obrigado pelas suas palavras. A recíproca é a mesma, né? A nossa amizade transcende aí os limites da nossa participação profissional, né? Nós temos um respeito muito grande, né, pela atividade do advogado, como tínhamos também dos representantes da justiça, do cartório eleitoral. Trabalhamos muito em eleições, uma época complicada, né? Muitas divergências de interpretações da lei eleitoral, né? Aquela sujeira toda na rua. A eleição era, inclusive, através da cédula ainda, não era através da CEV, da Central Eletrônica de Votação, como nós temos hoje. Nós é que fomos os responsáveis aqui pela adaptação do processo. São histórias que, sabe, somente as ondas do rádio para passar para a população realmente. São, assim, momentos distintos, né? A cédula eleitoral, né? A apuração eleitoral, a gente comprava aqui de perto, né? Fez parte da história do Uberlândia. Eu acho que eu sou um privilegiado. Eu mudei-me para cá em 1986, por aqui permaneci. E a gente tem lapsos de lembrança, né? Quando o assunto vem à tona, a gente lembra de muita coisa importante que aconteceu, né, Luiz? Eu acho que isso é o mais interessante na nossa vida, né? Poder trazer lembranças boas, né? Como também as lembranças ruins, os momentos difíceis, né? Mas também conciliar com isso a amizade das pessoas, que é o mais importante, né? Eu considero meu amigo, uma pessoa que eu respeito muito, não só como profissional do direito, mas também como pessoa, né? Como homem de caráter, obrigado, pai de família. A gente agradece muito a sua vinda aqui para falar conosco um pouco sobre essa PEC 241, que praticamente alicerça o novo governo, né? Após impeachment, o governo atual do Brasil, do Michel Temer e seus assessores, para que nós então possamos buscar aí um equilíbrio econômico das contas públicas, de maneira que nós tenhamos um Brasil que possa vir novamente a crescer. Então, gostaria de ver a sua interpretação sobre essa PEC 241.
Veja bem, eu quero fazer primeiro um comentário técnico-jurídico, porque isso é muito importante. O que é a PEC? É um projeto de emenda constitucional. Para a população entender assim com uma tranquilidade muito grande e não pairar dúvidas, a gente fica falando PEC 241, os reflexos da PEC, a PEC vai interferir na questão previdenciária, vai interferir a partir de 2017 na saúde, na educação. A gente tem que ter em mente que é um projeto de emenda constitucional e esse projeto de emenda constitucional irá alterar a Constituição de 1988 com relação aos gastos públicos. Na realidade, ouvinte da Rádio Visão, o que está acontecendo? Existe um projeto de lei. O que é a lei? São normas que regulamentam procedimentos para toda a sociedade, para todo cidadão, inclusive aqui a PEC 241, para os entes públicos, eles tomarem posicionamentos práticos de acordo com determinações colocadas nessa nova emenda constitucional, que vai ser um artigo da Constituição, e que terá reflexos na nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano. Ela limita o crescimento dos gastos do governo federal por um prazo de 20 anos. Durante 20 anos, nós estaremos sujeitos à administração pública também. Isso para o gestor público é de uma complexidade tamanha, porque influencia também, o povo precisa tomar conhecimento, o político precisa se inteirar mais a esse respeito, porque as consequências da PEC, elas são realmente consequências de altíssima complexidade, de uma profundidade muito grande, porque ao não adotar a PEC, as penas são violentas e ela pode chegar até a pena de improbidade administrativa para o gestor público que não cumprir as determinações contidas na PEC. Ou seja, um prefeito municipal na saúde e na educação que ele extrapolar os limites da inflação determinados pela PEC, ele pode ser processado de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e também de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa no setor público. E olha, Ramon, eu quero que o ouvinte tenha uma atenção muito especial nesse aspecto. O povo tem sede de atendimento na área da saúde, o povo tem sede, de espaços para a educação. E a educação e a saúde, esses dois tópicos são os principais tópicos de impacto da PEC 241. Por quê? Porque para a previsão orçamentária, ou seja, o cidadão entender melhor, aquele planejamento que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles irão fazer para gastar e investir na área da saúde e na educação, ficará limitado ao percentual da evolução da inflação no ano anterior. Ora, então não tem correção a não ser da inflação. Não existe correção a não ser da inflação. Então nós viemos tratando disso um efeito cascata, né? Ou seja, República Federativa do Brasil, estados e municípios. Perfeitamente. Então nós vemos um escalonamento de percentuais dentro dessas áreas. Dentro das respectivas áreas. Então há uma redução de gasto. O que isso representa, Luiz, em termos de um exemplo seu que saindo agora da Procuradoria, no município, por exemplo? Eu acredito o seguinte, essa questão orçamentária na saúde, quando eu estive procurador-geral do município, eu assisti o desespero de um dos melhores secretários, né, de saúde que nós já tivemos em Uberlândia. Eu quero aqui prestar até as minhas homenagens a ele, que é o Dr. Dario. Ele sim, ele conhece profundamente a rede de saúde em Uberlândia. A gente percebe que se o orçamento de Uberlândia fosse todo direcionado para atender a saúde em Uberlândia, nós ainda passaríamos dificuldade. E isso não acontece, Ramon, não é só em Uberlândia. Acontece também
sabe, ali naquela pequena cidade de Grupiara, acontece ali, sabe, em Cruzeiro da Fortaleza, acontece em Araxá, acontece em Uberaba, acontece em Belo Horizonte, acontece em Brasília. A saúde, ela precisa ser bem tratada, ela precisa de investimentos, ela precisa de seriedade. Em termos percentuais, pode ter a certeza que nós vamos perder aí, sabe, investimentos aí de grande monta aí de 60%, 70% só na saúde municipal. Luiz, a propósito disso, até mudando um pouco o foco, essa é a opinião pessoal sua, eu gostaria de saber. Nós temos, de acordo com as suas colocações, gastos imensos na área da saúde pública. Não seria o momento de nós buscarmos uma participação mista para que nós resolvêssemos em parte essa questão, ou seja, deixarmos de ficar às custas do Estado com uma participação efetiva do cidadão nisso, independente do pagamento de impostos, porque nós já taxamos demais o nosso contribuinte. Eu tenho uma visão de Estado, talvez até pela minha formação, eu sou formado em História, dou aula de História do Direito na Exanc, eu sou formado em Filosofia, e depois que eu fui fazer terminar o curso de Direito. Mas eu vejo o Estado como um ente que não é para simplesmente concentrar poderes nas suas mãos, mas ele deve disponibilizar ao cidadão contribuinte os serviços essenciais que estão consignados na Constituição. É lógico, é evidente que a parceria público-privada, eu também acredito que aquele cidadão que hoje tem uma condição financeira sustentável, mais tranquila, ele não vai procurar o sistema de saúde pública, ele vai procurar um sistema particular, porque ele tem condições para efetuar gastos nesse sentido, ele tem um bom convênio médico hospitalar, mas eu falo, Ramon, assim, com uma tranquilidade muito grande. O Estado, ele não existe para ter superávit, ele não existe para ter lucro, ele existe para bancar a proposta constitucional em sua finalidade e atender bem o cidadão contribuinte. Nós já somos sobrecarregados com uma carga de impostos violenta, violentíssima, é um fardo pesado você pagar 25%, 27,5% de sua renda e ainda ter todos os outros tributos e taxas que são inseridas nos produtos que nós compramos e IPTU, vem toda a carga tributária em cima do cidadão. Então o cidadão tem direito a esse atendimento e eu acho e entendo que o Estado deve sim dar conta de ofertar esse serviço. Aquele que tem condição de pagar um bom convênio, eu acho que tem que assumir. Eu acho que ele tem que dar conta de efetuar a gestão de saúde pessoal e não sobrecarregar a máquina pública. Mas o cidadão comum, aquele que ganha o salário mínimo, aquele que tem uma dependência muito grande, aquele que não tem, sabe, condições de ter acesso à educação, à saúde em toda a sua plenitude, que não tem, sabe, o seu meio de transporte é ali o transporte coletivo urbano, aquele que sofre realmente em receber a cesta básica e não dá para comprar a carne todo domingo, o Estado ele tem que cumprir as suas finalidades principais. O Estado existe para isso. Tanto é que, na minha concepção, no meu entendimento, a reforma ela está começando de uma maneira equivocada. Nós deveríamos primeiro conter os grandes salários dos servidores públicos tidos e havidos por mim como intocáveis. Por exemplo, senadores da República, né? Deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores e até mesmo, né, o que o presidente da República recebe, para depois a gente chegar no judiciário, porque existem salários altíssimos, e aí a gente chegar na
parte mais delicada da população, que é o operário, o trabalhador. Nós temos que pagar essa conta, mas as parcelas, a divisão do bolo, ela deve ser equitativa com aquilo que a gente recebe do próprio Estado. Nós temos aí servidores do judiciário que recebem 100 mil reais por mês. Eu estava acompanhando uma entrevista na TV fechada, na Globo News. É vergonhoso. Então, essa revisão ela tem que começar de cima para baixo. E ao começar de cima para baixo, tá? Todos nós sabemos, o nosso presidente da República ele já está aposentado, e aposentou com 53 para 54 anos. E agora a Previdência quer chegar aos 65. A Miriam Leitão fez uma pergunta extremamente importante numa entrevista ao presidente, que ele virou e falou: eram épocas diferentes, mas a população precisa de um tratamento igualitário, equânime do processo legal. Quando eu comecei a trabalhar, em 1978, 28 de junho de 78, a Previdência me garantia aposentar com 30 anos de contribuição. Passaram os 30 anos e eu não aposentei porque houve uma reforma. Eu só poderia aposentar com 55 anos de contribuição, com 55 anos de idade, né? E 55 de contribuição. Então, quer dizer, eu vou me aposentar com 39 anos de serviço efetivo. Agora, com essa nova mudança, como fica a minha situação? Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo e retornaremos aqui em seguida com nossa conversa com o Dr. Luiz Antônio Lira Pontes, que é advogado, professor universitário e meu amigo. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, doutor Luiz, as colocações são bem apropriadas, né, para o momento que a gente vive. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para que o senhor fizesse algumas considerações sobre a reforma da Previdência. Por exemplo, já lhe afetou, né, em previsão de aposentadoria, né? E isso afeta a população como um todo, né? E às vezes as pessoas não entendem o que isso pode afetá-los. Porque com base nessa PEC 241, que limita gastos, virá então a reforma da Previdência, que é futura, né? Porque aí contenção de gastos na saúde, na educação, na segurança, e vai fazer com que tenha que ocorrer obrigatoriamente a reforma da Previdência. Então já muda-se as regras começam a mudar. As primeiras mudanças depois de 75, 74, quando foi feita. Antes foi em 2003, né, na emenda constitucional 41, que houve uma alteração dos prazos de aposentadoria, né, de contribuição. E agora já se colocaram prazo de contribuição somados com o de idade. Então já vai dar uma somatória dos dois, que daria oportunidade de aposentadoria. O que, com relação ao INSS, né, que é o maior gestor de aposentadorias do Brasil, ele não atualiza os valores como o previsto lá quando da aposentadoria. Então a pessoa aposenta lá, não, tem direito a 5 salários. Depois de um certo tempo esse valor vai caindo, porque na verdade ele não vai atualizado com o valor de 5 salários mínimos atuais, é atualizado com o valor de inflação, né? Então a pessoa acaba perdendo o poder aquisitivo. Poder aquisitivo e qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Então as pessoas precisam entender o que é a questão de uma reforma presidencial. O que é uma reforma presidencial? O que isso representa para o povo? Olha, eu já deixei bem claro como eu vejo os aparelhos estatais. Se nós somos cobrados, se nós temos impostos a pagar, nós temos bons serviços a serem recebidos. Em todas as áreas. Na área de segurança pública que você trabalhou, que você viu que realmente os desafios existentes, cada dia existiam mais desafios e o investimento no setor era cada vez menor. Quando nós falamos em previdência, nós temos que reconhecer que a qualidade de vida do cidadão brasileiro mudou muito. Antigamente, a pessoa com 54, 55 anos de idade, ela já era considerada velha. Em 1970, né,
Você já estava senil com 54 anos, com 55. Aí o cidadão tomou conhecimento de novas técnicas, de novos tratamentos, de uma comida mais saudável, de uma vida mais ativa, e a faixa etária ela foi tendo uma dimensão de amplitude com relação a essas questões. Hoje, em 65 anos, o cidadão está novo ainda e se encontra, sabe, companheiros aí, pessoas com 65, 70 anos, em plena atividade, trabalhando. A mentalidade do Ministério da Previdência é justamente aproveitar, né, o máximo de produção, sabe, do cidadão. É a grande teoria de Adam Smith, né, no sentido de explorar realmente a mão de obra do cidadão para o sistema capitalista, se a gente for pensar tecnicamente, dentro de uma visão sociológica e uma visão filosófica. Mas é muito importante perceber que a Previdência tem ampliado o tempo de trabalho das pessoas. E ao ampliar o tempo de trabalho das pessoas, eu tenho colegas que aposentaram com 30 anos de efetivo serviço e depois da emenda 41 tem que atingir aquela cifra de 95, que são 55 de idade, para completar, para ter a sua aposentadoria. Aí no setor público você tem a diminuição dos pedágios, cada ano trabalhado diminui um ano. Eu até brinco muito, parece que o governo federal pegou o Luiz Lira Ponte, você está quase aposentando, então agora vamos mudar a lei previdenciária, você vai trabalhar mais um pouquinho. Mas não é isso. A visão do governo é colocar o trabalhador em um prazo maior de produtividade, com isso arrecadar mais ao invés de efetuar o pagamento. Então o que nós orientamos o cidadão? Hoje nós estamos passando por um processo transitório, tal qual foi o processo transitório da emenda 41. Então, o que você puder garantir a sua aposentadoria nesse exato momento, porque a PEC 241, ela vai trazer um arroxo para o Estado? Sim. Para o município? Sim. Para a União? Sim. Mas ela vai interferir na vida de cada cidadão com uma brutalidade, uma complexidade ainda maior do que o arroxo estatal para os gestores públicos. Por quê? Porque, você pense bem, as despesas públicas, elas crescem de um modo acelerado. Entre 1997 e 2015, o orçamento do governo cresceu 864%, enquanto o IPCA subiu 300%. É uma disparidade muito grande, a dívida pública tem aumentado. Quem o governo federal quer que pague a conta? É o cidadão. O cidadão. Então vai jogar nas costas do cidadão, vai diminuir o investimento na saúde, na educação, e os investimentos deverão acompanhar o índice inflacionário. Isso é a grande preocupação. Agora, quando se trata de uma PEC dessa envergadura, né, o que nós temos na área previdenciária? Tá? Ela vai fazer o seguinte, ela vai tentar condensar os gastos em uma redução de 40%, porque ela vai tentar excluir os gastos da dívida pública nesse percentual de aumento. Ora, na Previdência, se eu tiver condição de aposentar hoje, ouvinte, por favor, não fique por mais tempo, porque senão você vai ter que trabalhar um tempo legal, um plus. Eu até brinco com os meus alunos em sala de aula, é tautológico, é repetido, é um plus adicional a mais agregado. Ou seja, 4 vezes você está, sabe, né, dentro de uma condição de repetir um tempo que você poderia já estar aposentado. Se tiver oportunidade de aposentar hoje, não perca esse tempo, procure o seu órgão previdenciário, por exemplo, se for na prefeitura, procure o IPREM, procure saber, se orientar, procure um advogado previdencialista, faça as suas contas no INSS, procure o seu sindicato, todos estão aptos a ofertar orientações no sentido de averiguar a melhor forma de você aposentar, porque
com a PEC aprovada, e ela já foi aprovada em 2 votações na Câmara Federal. Agora ela precisa, enquanto emenda constitucional, ser aprovada também em 2 votações no Senado Federal. E se ela for aprovada, o ano de 2016, anterior ao ano de 2017, nós vamos entrar com outro perfil de Estado, com outro perfil de assistencialismo por parte do Estado para o cidadão comum. Em se tratando de uma PEC, ela tem um prazo de carência para entrar em vigor ou ela entra imediato? Não. De acordo com os preceitos constitucionais, ela tem que ser aprovada e publicada no ano anterior. Se ela for publicada no ano de 2016, o período de vigência dela é a partir de 2017, já no início do ano, né? O período de carência e de reflexão sobre as suas consequências é um limite de 10 anos. Em 10 anos, os nossos legisladores estarão proibidos, por força da emenda constitucional, de mexer em qualquer dispositivo. A primeira reflexão da PEC 241 só poderá ser efetivada pelos nossos legisladores a partir de 2027. Mas aí então, Luiz, interessante a PEC, a gente observar o seguinte: como ela trata em valores de inflação medidos pelo IPCA, não é isso? Isso. Obriga-se, então, o Estado, seja a República Federativa do Brasil, os estados e os municípios, a ofertarem aos seus funcionários públicos também e aposentados os aumentos relativos à inflação. Perfeitamente. Então fica obrigatório. Eu não posso ter gasto, mas eu tenho que cumprir com essa atualização de salários. Isso é fato. Por isso que nós temos que chegar a uma conclusão quando, dentro da sua opinião, seria uma aposentadoria, desde que já houvesse direito adquirido, procurar se aposentar para garantir o seu direito de não pagar o pedágio. Perfeito. Ou seja, não ter que trabalhar mais X anos aí à frente para que obtenha o direito de se aposentar, desde que já tenha o direito adquirido. Uma pergunta interessante que às vezes as pessoas não entendem. Se eu contribuo para a aposentadoria com a Previdência Social, se eu sou empregado, a desconto do meu INSS, eu vou pagar ali mensalmente, né? O que aconteceu com a Previdência? A arrecadação não é o suficiente para pagar os aposentados? A balança não fecha? É isso que eu acho que a população não consegue entender. Esses dias nós estávamos fazendo esse cálculo, eu e o doutor Adriano Ferro, que é o meu chefe lá no IPREME, que eu tenho o maior respeito e o maior carinho, um dos melhores advogados administrativistas que eu conheço, e ele é especialista nessa área tributária e na área previdenciária a nível de administração pública. O governo só não dá conta de pagar e acompanhar todos os aumentos das aposentadorias, tanto no INSS como, nos órgãos públicos, como alguns órgãos que têm a sua previdência exclusiva, como o município de Uberlândia, que é o caso do IPREMO, porque o governo tem legalmente a flexibilidade de pegar parte desse dinheiro para o seu orçamento. É por isso que existe déficit no orçamento previdenciário, porque tudo que é recolhido e dá para pagar. Esse percentual de, olha, a Previdência está em déficit, olha, esse discurso de falar que o que se recebe não dá para efetuar os pagamentos, é um discurso político, porque a União ela tem a capacidade e a permissibilidade de entrar no orçamento. Tem que ser resolvida. Aí nós vamos partir para outro aspecto, que é a reforma política. Ramon, você lembra que eu coloquei, eu acho que o nosso país ele precisa passar por um verdadeiro reformatório. Nós precisamos de uma reforma urgente na lei eleitoral. Nós precisamos de uma reforma urgente na lei previdenciária. Nós precisamos de uma reforma urgente na lei orçamentária. E eu tenho que colocar isso com muita clareza. Essa reforma ela precisa começar a partir do momento em que os nossos legisladores, em que os nossos administradores públicos em escala da União, do Estado e dos municípios, eles tenham a visão de economizar e de gastar todo o orçamento
com sabedoria e responsabilidade. Aí sim é preciso rever esses conceitos. Ora, uma previdência que arrecada e que tem condição de efetuar o pagamento de seus pensionistas e de seus aposentados. Então eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, suas palavras, seus ensinamentos, que são de grande valia para todos os nossos ouvintes. Tá bom, eu é que agradeço, é uma grande oportunidade, revê-lo é sempre um prazer, retornar a essa casa, como eu disse, né, a Rádio Visão é uma emissora que escreve a história de Uberlândia pelas ondas do rádio. Muito obrigado a todos os funcionários da emissora, né, ao produtor que aqui está, né, fico muito feliz. Eu gostaria de deixar uma mensagem para o cidadão, para o ouvinte. O país passa realmente por grandes problemas, mas uma das coisas mais importantes que nós consolidamos foi a democracia, que ela ainda está em um processo de assentamento, nós podemos dizer, de fundamentação. Nós não podemos retroceder, nós não podemos perder a voz. Essa voz que ecoa pelo rádio é aquela que te chama para participar efetivamente das decisões e ter um posicionamento, procurar uma orientação jurídica. Não faça nada sem uma orientação jurídica, porque você pode fazer errado. Se você ficar quieto, você pode estar tomando um prejuízo. Procure conversar com quem realmente entende, porque é um dos grandes caminhos da gente participar da escrita da nossa história, da escrita da democracia. Nós não podemos permitir que esse país tenha um retrocesso, principalmente em calar a voz do brasileiro. Eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição, estar com você é um prazer. Obrigado a todos vocês, ouvintes da Rádio Visão. Bem, ouvintes, encerramos aqui hoje mais um Visão do Momento, ouvindo os ensinamentos do Dr. Luiz Antônio Lira Pontes, assessor jurídico do IPREMO e foi procurador-geral do município durante os últimos 3 anos, né? Pessoas qualificadas para nos dar realmente informações importantes e de cunho jurídico, que nós agradecemos muito. Creio que os nossos ouvintes estão brindados aí hoje com essas grandes informações. Muito obrigado pela audiência. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.